Eu já disse que o Hegel é o primeiro grande teórico da sociedade civil. E essa concepção, ela se baseia naquelas descobertas do Adam Smith. Essa descoberta que o mercado se regula autonomamente sem que haja alguém que faça este regulamento e que dê as ordens, né? A metáfora para isso é a mão invisível. A concepção da sociedade civil em Hegel ela vai além dessa visão apenas econômica da organização. Mas a ideia fundamental é do Smith, né? Temos aqui um todo organizado, mas sem que haja um organizador. Este todo se organiza, para assim dizer, por si mesmo. E o interessante é este todo nem é bem definido quem pertence a ele ou não, né? O mercado pode ter limites abertos, né? Não é para assim dizer, um grupo fixo que constitui os participantes de um mercado, né? Pessoas entram, saem em relações comerciais, um país se abre ou se fecha ao comércio com outros países. Então, isso é algo bastante frouxo, aberto, indefinido, e mesmo assim, essa ordem ela se estabelece. E isso fascina as pessoas e o Hegel, para assim dizer, leva este fascínio para a filosofia, para assim dizer, para não apenas sobre o aspecto econômico, mas para o centro da filosofia prática e interpreta ele. E a interpretação do Hegel é de que essa mão invisível ela é a mão da razão. Ela é a astúcia da razão. Nós não entendemos, nós, os participantes, não entendemos o que a razão está fazendo para nós, mas ela tem as suas finalidades e ela usa a nós, os indivíduos, para conseguir realizar essas finalidades. Por isso, astúcia. Os participantes do mercado só estão buscando seus interesses próprios, só estão seguindo o seu egoísmo econômico. Essa é, pelo menos, a assunção aqui, né? Mas o todo que resulta disso, para assim dizer, não é egoísta, mas cuida do todo e cuida do bem-estar de todos. Naturalmente, isso não funciona perfeitamente na realidade, né? Que realmente não haja mais a pobreza e miséria, mas pelo menos na teoria temos aí uma concepção que idealmente faria isso. Cuidar de todos, embora todos só cuidam de si mesmo. Então, o Hegel interpreta isso como racionalidade atrás da razão egoísta instrumentalista dos indivíduos. O todo é, para assim dizer, maior que os indivíduos, também maior que os indivíduos em sua soma, porque estes não se organizam, mas são organizados pela mão invisível. Contudo, nessa concepção, os indivíduos ainda ainda têm vontade e têm racionalidade, têm sua racionalidade individual particular e seus fins particulares, né? Então, essa mão invisível, ela organiza apenas seres que já são racionais, que já têm finalidades. E por isso, talvez é ainda possível interpretar que a razão ela está aqui para se dizer em duas formas. Ela está na forma da razão individual, egoísta, e ela também está lá na forma, atua na forma universal deste sistema como um todo. Por que eu digo isso? Porque algum tempinho depois de Hegel, no meio do século XIX,
chega a outra teoria que fala sobre sistemas autônomos que se formam espontaneamente sem um organizador, sem um governo. Isso é a teoria da evolução, o darwinismo. O darwinismo explica como organizações extremamente complexas, como um organismo ou como ecossistemas, podem surgir. Contudo, essa vez, os membros desse sistema, os indivíduos que constituem o sistema, não são mais entes racionais e, no fundo, nem mais entes intencionais, que têm intenções. Claro, um organismo mais desenvolvido, ele quer sobreviver, né? Mas as células que compõem um organismo, né? Os organismos mais primitivos, certamente não têm uma intenção no mesmo sentido que tem um ser humano. E não usam a razão, alguma racionalidade para conseguir a realização de seus fins. Então, a teoria da evolução, ela nos apresenta sistemas que surgem espontaneamente, que se regulam, que se organizam autonomamente, sem que haja uma razão, digamos, participante neste sistema. Seres racionais. E isso parece dispensar com essa interpretação que o Hegel ainda faz, que é a razão que está atuante neste sistema e nessa organização. Essa organização dos organismos, dos ecossistemas, ela parece ser completamente cega, ela pode ser explicada sem alguma razão atrás dessa organização, sem uma mão invisível, sem uma astúcia. E mesmo assim, essas organizações podem ser compreendidas como muito funcionais e racionais nesse sentido. Então, podemos ver o Hegel desta forma, não necessariamente, mas é uma possibilidade de ver ele. O Hegel vive num tempo, para assim dizer, intermediário. Já se conhece a teoria do mercado, a mão invisível do Adam Smith, mas ainda não se conhece a teoria da evolução do Darwin. E podemos dizer que, em virtude disso, abre-se essa possibilidade de ver a razão atrás de toda a organização, mesmo atrás de uma organização que não seja especialmente racional, mas, para assim dizer, implicitamente racional. Então, o Hegel, para assim dizer, pega essa análise do Adam Smith e faz dessa análise, ou submete essa análise a uma interpretação racionalista, né? Que explica isso pela razão, por uma razão subjacente que só é imanente e ainda não é consciente, não entra na consciência dos participantes desse sistema. E por isso a dinâmica deste sistema é cada vez mais levar essa racionalidade à tona, até que este todo seja ele mesmo não apenas racionalmente estruturado, mas especialmente racional, de tal forma que os participantes sabem dessa racionalidade, reconhecem essa racionalidade e querem essa racionalidade. Quando chegamos a isso, nós chegamos ao Estado. Nós podemos dizer, nós podemos interpretar que o desenvolvimento na ciência foi justamente o oposto.
a racionalidade do mercado não foi, para assim dizer, explicada por uma razão superior, mas, para assim dizer, o resto de racionalidade explícita nessa teoria do mercado ainda foi dissolvido na teoria da evolução, que, para assim dizer, trabalha sem nenhuma racionalidade explícita dos participantes do sistema, mas apenas por este processo de mutação e seleção sucessiva. Isso é uma possibilidade de ver, de contextualizar essa filosofia do Hegel com respeito a isso. Né? Em Hegel, a tendência sempre é explicitar aquilo que é implícito, levar à tona o que é escondido, e isso que é implícito, que é escondido, é em última instância a razão. Não pode ser outra coisa, porque a realidade se constitui a partir das estruturas da razão, a partir das estruturas da lógica. Então, em última instância, é só a razão, a própria razão, que pode levar-se à tona e compreender a si mesmo ao decorrer da história. Então, voltando aqui ao mais especificamente ao assunto, né? A sociedade civil, ela desenvolve dentro de si mesmo estruturas de uma organização racional expressa, intencionada, e essas são as corporações. Então, aí já começa ainda dentro da sociedade civil este processo que a racionalidade que é implícita, ela se torna explícita. Mas isso acontece passo a passo, gradualmente, e primeiramente se articula como organizações particulares dentro da sociedade civil e ainda não como a organização racional do todo. Contudo, em última instância, isso precisa acontecer. Essa tendência da razão, ela é compreender a si mesma. E, como já disse, né, a racionalidade da sociedade civil é uma racionalidade imanente ainda não compreendida. E a racionalidade ela só se realiza plenamente quando ela é compreendida e quando ela também é compreendida pelos agentes racionais dentro deste todo. Precisa, para assim dizer, haver uma complementaridade, uma correspondência ou até, de certa forma, uma identidade entre os partes e o todo, ou, neste caso, os participantes e o todo. Os participantes precisam saber do todo, conhecer, compreender o todo e também querer a ele. Se isso não é o caso, essa organização como todo ainda não é plenamente racional, não é plenamente esclarecida, não é plenamente autorreferencial. Então, é preciso que os indivíduos sejam, para assim dizer, envolvidos neste todo, não apenas como participantes cegos, né? como bonecos da razão, mas como sujeitos autoconscientes, mas também conscientes da racionalidade deste todo no qual eles participam. Porque apenas desta forma eles têm liberdade. Se eu participo num todo, numa organização que eu não compreendo, a qual eu sou submetido, cujas leis organizam minha vida, mas eu não compreendo nada, eu só participo cegamente, aí isso não é liberdade. Então, liberdade plena só pode ser liberdade que implica também a liberdade dos indivíduos, e essa liberdade
só é possível a partir da compreensão daquilo no qual eu participo. Então, este todo da sociedade que é compreendido como um todo pelos membros dessa sociedade. Isso é o Estado. Então, a sociedade civil ela se torna Estado por este passo, por uma organização racional deste todo, contudo, que não é mais estabelecida apenas pela mão invisível, mas que é estabelecida pelos sujeitos participantes, pelos cidadãos. Aqui também tem um desenvolvimento na história. Os primeiros estados não tinham ainda essa marca, ou tinham ela apenas de uma forma ainda muito subdesenvolvida. Essa marca de que sua estrutura, sua organização é conhecida e explícita para seus participantes. A legislação dos primeiros estados não foi escrita, foi implícita, foram as leis simplesmente dos costumes da sociedade, foram mais ou menos comunicados pela educação dos filhos, mas ainda não foram codificados. Alguém que queria saber quais são as leis deste estado, ele não pôde, abrir um livro, para ler o que é direito neste estado, o que não, e como este estado é organizado. Isso aconteceu apenas passo a passo, e na verdade esse processo nem era completo nos próprios tempos do Hegel. Ele chegava para a sua completação. E justamente a Revolução Francesa, ela fez um grande passo nessa direção, porque ela estabeleceu uma Constituição escrita. Para o Hegel, qualquer Estado tem sua Constituição. Só que essa Constituição ela deve tornar-se explícita e, por isso, ela deve também ser codificada, ela deve ser escrita numa Constituição nesse sentido mais estrito, num texto escrito que descreve e implementa a organização do Estado. Quem exige isso é a própria razão, porque apenas desta forma a racionalidade da organização do todo, que já existe, ela se torna completamente compreensível. Então, essa primeira marca do Estado, ele é organizado não mais pela mão invisível, mas pela racionalidade dos seres humanos, de seus cidadãos, e essa organização ela deve tornar-se cada vez mais explícita e cada vez mais racional. O Estado verdadeiro, ele dá e reconhece a liberdade de todos os seus membros nessa organização. E, naturalmente, isso também não era o caso nos primeiros estados. Os primeiros estados, pelo menos os primeiros grandes estados que nós conhecemos e que o Hegel conheceu, eram despóticos, como o próprio Hegel formulou inicialmente no Estado apenas um era livre, o rei, o faraó, o imperador, seja quem for. Depois, já na Antiguidade, já na Grécia Antiga, alguns eram livres, os homens, quer dizer, machos adultos livres, não as mulheres, não as crianças, não os escravos. Os escravos eram muitos, Então, alguns eram livres, e apenas agora, que estamos nos tempos de Hegel, todos são livres, e que também não era bem verdade na maioria dos estados nos tempos de Hegel. Mas pelo menos já tinha essa perspectiva. Essa era realmente a perspectiva nos tempos do Hegel, depois da Revolução Francesa, depois do Congresso de Viena. Ou pelo menos era essa uma visão que alguém como o Hegel
pude ter. Outra vez o Hegel está aqui no meio. O Hegel está no meio, ou o Hegel tardio, entre a Revolução Francesa, que já passou, que de certa forma que mudou muita coisa, mas em última instância fracassou. Aí houve o tempo do Napoleão, e aí esse também acabou, mas ainda não tinha a democracia contemporânea como nós a conhecemos a partir do século XX. Então era um tempo onde ainda não foi claro como vai continuar. De fato, o que aconteceu era, primeiro, a restauração. Então, não se estabeleceu aquilo que o Hegel previu e o que ele defendeu, a monarquia constitucional. Essa era a esperança das pessoas naquele tempo. Naturalmente, o Hegel também percebeu que ainda não havia monarquia constitucional na Prússia, mas o rei da Prússia, pelo menos num certo tempo, já tinha prometido isso, e a expectativa dos intelectuais era, ou pelo menos de alguns intelectuais como ele, era: tudo bem, vai atrasar-se mais um pouquinho, talvez, né? Mas a tendência é essa, necessariamente, né? Daqui a algum tempo vai ter isso, né? Essa era, para assim dizer, a mensagem da Revolução Francesa. O jacobinismo fracassou, esse projeto do Napoleão fracassou. Também não podemos voltar mais ao feudalismo anterior, ao Ancien Regime, essa forma tradicional do governo. A forma futura do Estado será a monarquia constitucional, assim como ela já se vislumbrava na primeira fase da Revolução Francesa e depois em vários países, inclusive na Prússia, né? E depois, né, isso não deu certo, né? Isso ficou evidente claramente, digamos, apenas depois da morte do Hegel, e levou quase mais um século inteiro até chegarmos à concepção da democracia como nós conhecemos hoje em dia. E essa concepção da democracia, naturalmente, ela é diferente dessa visão da monarquia constitucional. Então, nesse sentido, o Hegel também, né, essa visão do Hegel, ela se desenvolveu nesse tempo intermediário entre o fim da ordem antiga e a chegada da nova concepção do Estado no sentido da democracia contemporânea. Hegel ainda não sabia dessa última, e com isso, né, ele, para assim dizer, tinha a liberdade de desenvolver uma concepção que pareceu plausível nos seus tempos, e para hoje em dia nós não parece mais, né? Porque hoje em dia nós temos uma concepção bastante clara daquilo que é democracia e como um Estado deve ser. Claro, também não inquestionado, mas temos um certo acordo, né, nos países orientais, Europa, América, e também já grande parte da Ásia e da África, como uma democracia deve ser organizada, como o Estado deve ser organizado. Então, o Hegel defende que essa organização do Estado, ela deve ser aquela de uma monarquia constitucional. Então ele insiste nessa figura do rei, mas que tenha um papel bastante reduzido, que talvez, né, mais ou menos como a rainha ou rei da Inglaterra hoje em dia, talvez com um pouquinho mais de poder, mas o texto do Hegel pode ser lido desta maneira. Então,
este todo ele precisa ser explicitamente organizado, né? Não é que simplesmente a vontade do rei e a tradição, né, e a vontade, né, dos senhores feudais podem organizar este tudo. Isso já é um passo que claramente vai para além dessa ordem antiga com a qual a Revolução Francesa acabou. Uma Constituição escrita, racional, que todos podem conhecer, compreender e, com isso, também reconhecer e apoiar. E o Hegel também prevê uma participação dos cidadãos no Estado, mas essa concepção também é antiquada para nós. O Hegel não prevê uma participação democrática como hoje em dia, através de eleições gerais, iguais e secretas, mas ele prevê uma participação do cidadão no Estado através dos estamentos, através de uma estrutura que vem lá, né, praticamente da Idade Média. A ideia do Hegel é que a vontade individual, abstrata, ela se reduz a esse individualismo que implica no egoísmo que ele não quer e que ele não vê como racional. Essa é o modo de participar da sociedade civil. Na sociedade civil, aí os indivíduos participam, cada um como egoísta, racional, desvinculado do outro. Mas o Estado não deve ser assim, né? O Estado deve ser um composto de indivíduos que já se compreendem como membros e que querem ser membros e não mais apenas insistem em seu egoísmo individual. E a Hegel acha que a maneira de conseguir isso é que os indivíduos não participam como indivíduos, mas já como membros de corporações e de estamentos. Mas o Hegel prevê sim uma participação dos cidadãos, principalmente na legislação, como disse, a participação indireta, né? Não como indivíduos, mas como indivíduos já organizados, e também para o controle do governo. E aí o Hegel distingue entre o poder do príncipe, o poder do governo e o poder legislativo. Claro, hoje em dia, em vez do poder do príncipe, nós distinguimos o poder do governo executivo, legislativo e da jurisdição. A jurisdição, para o Hegel, é alguma coisa que cai na sociedade civil, junto com a polícia, e a polícia para ele também implica sistema social, aí não vou entrar nisso, né? Um conceito ainda muito diferente do termo polícia, né? A compreensão do termo polícia dos nossos dias. Bem, então, este Estado do Hegel, ele tem a forma de uma monarquia constitucional e ele tem o seu ideal no organismo. A ideia do Hegel é que o Estado, como um todo, deve ser um organismo, como os indivíduos, os órgãos individuais, as células individuais colaboram, funcionam juntos para a vida, para o bem do todo. O Hegel sempre tem essa tendência em direção ao orgânico,
a harmonia, a reconciliação, a paz, a uma vida, digamos, num equilíbrio e num estado estável. Ele não gosta deste dinamismo, por exemplo, do Fichte, onde o ser humano essencialmente sempre aspira, sempre vai atrás de um ideal sem nunca alcançar. O Hegel não gosta disso. O Hegel prefere uma filosofia onde o indivíduo, como também o todo, pode sim alcançar seu destino e pode viver neste cumprimento de sua destinação. E não apenas sempre correr atrás, sempre esforçar-se e sempre nunca chegar. Então, a dialética hegeliana, ela começa assim com o conflito, com a negação, com a oposição, com a luta, até com a luta até a morte, com a guerra, com a revolução. Mas ela desemboca em formas cada vez menos conflituosas do conflito e cada vez mais reconciliadas, até que a dinâmica, que é a marca fundamental do espírito, essa dinâmica ela não se articula mais por conflitos, por oposições, pela morte do outro, mas por um processo orgânico, vital, onde os opostos não são mais inimigos, mas são simplesmente aspectos ou momentos complementares de uma dinâmica só, de uma vida só. E a realização disso no nível do espírito objetivo é o Estado. Isso foi criticado e, embora essa crítica muitas vezes foi muito exagerada, ela não é sem substância, sem razão, né? Um crítico muito fervente, muito conhecido dessa concepção é o Popper. E o Popper já critica justamente essa ideia fundamental de que o Estado deveria ser um organismo único. Porque o perigo implícito sempre é que, desta forma, o todo vai sobrepor-se aos indivíduos, e o direito do todo vai suprimir o direito dos indivíduos. E de fato tem isso, nos textos de Hegel, que o Estado ele deve reconhecer e garantir o direito dos indivíduos, dos cidadãos, mas em última instância, se tiver necessidade, este direito do Estado tem a primacia. E isso se mostra de forma concreta, especialmente na guerra. Na guerra, o Estado pode exigir de seus cidadãos de sacrificar sua vida, sua propriedade, mas também sua vida em última instância para a sobrevivência do Estado. O Popper e muitos outros criticam isso. Na concepção hegeliana do Estado, em última instância o Estado tem a primacia sobre o indivíduo, e isso é uma ditadura. Apenas quando os direitos do indivíduo são invioláveis até pelo próprio Estado, aí que a liberdade, o liberalismo, a liberdade liberalista é garantida, aquela liberdade que o Popper defende. Bem, aí certamente não é completamente errado o que o Popper diz, embora, como já disse, os argumentos que ele usa em seus textos às vezes são muito simplificados, e fazem, por assim dizer, do Hegel um defensor de um Estado totalitário, da
da ditadura. Ele vê o Hegel como inimigo da sociedade livre. Isso certamente o Hegel não era, pelo menos não pelo seu espírito, né? Por aquilo que ele quis. Ele quis sim um Estado onde a liberdade do indivíduo é respeitada pelo próprio Estado. Ele só insistiu que, em última instância, o interesse do todo, do Estado, tem essa primazia. E aí, muitas pessoas, em outros tempos do Hegel, mas também em outros tempos, concordariam com isso, né? Talvez não com essa teoria elaborada do Hegel, mas com essa ideia de que o Estado pode sim, né, exigir sacrifícios de seu cidadão, e este sacrifício pode ir até, né, a própria vida. Certamente essa era a visão completamente comum da Antiguidade, da Idade Média até os tempos modernos, né? Se tiver necessidade, o indivíduo precisa ir à guerra, defender seu Estado, sacrificar sua propriedade, sua vida para o bem do todo. Para assim dizer, a expectativa ou a esperança do Hegel certamente era que nunca haverá essa situação, né, num Estado racional, onde o Estado precisa exigir esse sacrifício de seus cidadãos com força, né, com violência, com armas, né, porque para o Hegel o cidadão ideal, ele participa livremente, né, e com toda a vontade deste Estado, né? Você não precisa coagir a ele, né, a fazer parte do Estado. Você não precisa coagir a ele a ir defender a pátria, né, quando tiver uma guerra, né? Ele vai voluntariamente, né? Porque ele tem uma paixão por esse Estado e ele se identifica com esse Estado. Isso é o que o Hegel chama de patriotismo. Este é um patriotismo esclarecido, não é um patriotismo apenas emocional, cego, é um patriotismo esclarecido porque o cidadão sabe o que o seu Estado é. Ele sabe como ele é organizado, ele sabe quais são os direitos que ele tem, ele mesmo, o cidadão, ele sabe quais são os direitos que o Estado tem, ele sabe quais são os direitos que o príncipe tem e os estamentos têm, e cada um tem seu lugar, seus direitos, seus deveres, e isso é conhecido, isso é compreensível, e o cidadão que participa, ele conhece, ele reconhece e ele se identifica. E isso para Hegel é o patriotismo. Eu já disse, né, bem no início, que a ética de Hegel não é apenas uma ética das instituições. Essa eticidade do Hegel, essa teoria da eticidade não é apenas uma teoria das instituições. Também é uma teoria da postura correspondente dos participantes do grupo em questão. Então, a postura do membro da família era o amor. A postura ou a atitude do participante da sociedade civil era a honra profissional. E a postura, a atitude do cidadão, quer dizer, a postura, a atitude do participante do Estado é o patriotismo. Isso é muito importante, né? Isso não apenas, né, dizer, né, uma nota, né, nessa teoria da instituição do Estado. Não, isso é para ser o complemento da teoria da instituição do Estado é
a teoria ou a compreensão dessa atitude que o cidadão tem no Estado. E essa atitude é o patriotismo. No patriotismo, eu me identifico com o meu Estado, eu afirmo ele, eu quero que ele exista, inclusive, eu estou disposto a sacrificar algo para garantir a sobrevivência do Estado, sacrificar até a minha vida. E pelo outro lado, neste patriotismo eu tenho minha identidade, eu tenho um sentimento, uma consciência de identidade. Para assim dizer, participar em meu Estado me faz o que eu sou. Apenas como cidadão eu tenho esses direitos que definem minha existência como sujeito livre. No direito abstrato eu também já tenho direitos. Eu tenho direito à propriedade, mas direito à propriedade, isso é um direito muito abstrato, claro, muito basal e para assim dizer que não articula o que eu sou, né? A mera propriedade não pode, para assim dizer, articular o que eu sou enquanto sujeito. Mas os direitos que eu tenho como cidadão, estes sim articulam o que eu sou enquanto sujeito, porque esses direitos me dão direito à participação, né? A ter voz, a ter vez, né? a articular meus interesses, a participar, né? Neste todo e no interesse deste todo, nesse Estado, a colaborar neste todo. Então, isso é que um sujeito faz, né? Conhecer, querer, comunicar, participar. E o direito do cidadão, ele articula isso. Então, esses direitos que eu tenho enquanto cidadão, eles articulam minha liberdade no sentido mais profundo. Porque são direitos assim, que dizem respeito a sujeitos, a outros sujeitos, e não apenas objetos que são propriedade minha. Né? Contudo, evidentemente, eu só posso ter direitos de um cidadão dentro de meu Estado. Então, o Estado é a condição da possibilidade da articulação de minha liberdade individual em espaço-tempo. Bem, mas ainda tem um outro aspecto, porque desta forma o Estado não é apenas um todo de sujeitos, ele mesmo também é sujeito, ele é um sujeito próprio. É isso que é espírito objetivo. Eu já expliquei isso para o Hegel. Sujeito não é apenas algo que somos nós, né? Você, eu, os seres humanos. Sujeito é algo que já se realiza no nível da lógica. A ideia lógica, ela tem a estrutura de sujeito, ela é sujeito. Depois, nós, espíritos finitos, somos sujeitos, mas sujeito, subjetividade também tem num nível superior ao indivíduo humano. E a manifestação plena disso é o Estado. O Estado é algo que julga, que conhece, né? Que nós fazemos, julgamos, conhecemos, e que quer, que tem interesses, que tem vontade, que articula a sua vontade e que realiza a sua vontade. Como nós, os sujeitos finitos, particulares. Então, o Estado, ele é uma pessoa, ela é um sujeito que conhece, que decide, que tem uma estrutura, um caráter e que tem uma vontade. E, claro, ele articula essa vontade na comunicação com outros estados se tudo dá certo de forma pacífica, mas em última instância, se não tem outra saída, também através da guerra. Para o Hegel, o Estado é a forma suprema da articulação do espírito objetivo, da articulação do espírito de uma forma objetiva em espaço-tempo. Então, acima do Estado não há nada,
pelo menos não nessa esfera do espírito objetivo. Isso quer dizer, né, o Hegel não apoia essa ideia de um Estado mundial ou de uma república mundial como em Kant. Para o Hegel, o Estado nacional, como ele existia nos seus tempos e continua existindo hoje, ele deve ser, para assim dizer, a forma última e suprema da realização da subjetividade. Não deve ter superestruturas para além disso. Claro, pode ter, naturalmente, pode ter acordos entre estados, pode ser, como dizer, né, ligas, associações entre estados comerciais ou outras, mas não deve ter um superestado, um estado mundial, uma união de todos os estados. Eu não sei se ele ainda concordaria com as Nações Unidas, certamente ele não concordaria com a União Europeia, que já tem uma forma de organização bastante forte e que já limita a soberania nacional em vários aspectos, que as Nações Unidas ainda não fazem, ou não fazem de maneira realmente decisiva. Então, para o Hegel, o Estado Nacional ele deve permanecer soberano, ele é o último nível. E a história é a história da interação destes Estados, ela não deve desembocar na história de um superestado. Naturalmente tem uma grande discussão sobre isso também. Hoje, certamente, a maioria das pessoas nas culturas ocidentais tem uma certa tendência, né, em favor do Kant, né, de que os Estados nacionais devem organizar-se e desenvolver estruturas supranacionais estáveis, principalmente para evitar guerras, mas também para estabelecer mais justiça no mundo. Então, diferentemente do Kant, o Hegel não visava um fim da guerra na história do mundo. Bem, para o Hegel tem sim um nível para além do espírito objetivo, que é o espírito absoluto. E este espírito absoluto, ele é naturalmente transnacional, não apenas transindividual, mas também transnacional, não tem a ver mais com estados particulares, mas ele é realmente, né, mundial, universal, né, no sentido de que não é mais particular de grupos específicos ou de regiões específicas ou de tempos específicos. E este espírito absoluto ele tem justamente a ver com aquilo que na realidade, a nossa realidade vai para além dos limites dos estados, das nações, que é a arte, a religião e a ciência inclusive a filosofia. Então tem essa esfera assim para o Hegel, né? Mas na prática, na política, o Estado é o supremo. Eu cito ele: o Estado é o todo mais ético. Então, dentro da ética, não tem algo superior ao Estado. O Estado é a realização da liberdade. E podemos dizer que é a realização plena neste nível. E isso é fim absoluto da razão, que a liberdade seja real. Então, o fim absoluto da razão é que a liberdade seja
real, a realização da liberdade. Quer dizer que a liberdade não seja apenas ideal, não seja apenas um ideal, alguma coisa para buscar, algo ao qual nós devemos aproximar-nos cada vez mais, como sem nunca alcançar como em Fichte. Não é apenas uma possibilidade como o livre-arbítrio, não apenas alguma forma de agir como em Kant, né, a forma da moralidade. A liberdade, ela deve ser real, ela deve ser uma realidade. Ela pode ser uma realidade apenas quando ela é vontade livre, que a vontade livre quer. Isso nós esclarecemos bem no início. Mas essa vontade livre, que a vontade livre quer, ela só pode realizar-se plenamente numa estrutura real, onde ela é reconhecida. E essa estrutura real é o Estado. Então, apenas no Estado, a vontade livre, que a vontade livre quer, pode realizar-se plenamente. Porque apenas o Estado, ele afirma expressamente essa vontade e ele, mesmo como sujeito, ele realiza essa liberdade. Então, no Estado, para assim dizer, o todo e os membros são a mesma coisa, são sujeitos livres. E a relação entre o todo e os membros é aquela justamente de reconhecimento e de querer o outro como sujeito livre. E apenas nisso, a vontade livre, ela tem uma autorreferência plena. Ela se compreende a si mesma num todo que, de certa forma, é ela mesma, que tem sua própria forma. Quando a vontade livre individual quer o Estado, ela quer a vontade livre, ela quer aquilo que ela mesma é. E ela sabe que essa vontade livre do Estado como um todo quer a ela mesma, a vontade livre individual. Então, o fim absoluto da razão é que a liberdade seja real. E essa realização da liberdade, ela é possível plenamente apenas no Estado. E essa é a função, essa é o valor, a dignidade do Estado, que ele faz isso. Então, pelo menos pela sua compreensão fundamental, este Estado de Hegel é sim um Estado da liberdade. É o Estado final, para assim dizer, da realização da liberdade. Podemos sim criticar que a estrutura deste Estado, como Hegel a concebe, ela, para assim dizer, abre a possibilidade de uma supressão dos indivíduos em prol do bem maior do Estado, mas a intenção do Hegel não é essa. A intenção é, para assim dizer, construir uma casa para a liberdade, né? Um lugar onde a liberdade possa viver, possa realizar-se, onde ela seja protegida, onde ela seja garantida e onde o indivíduo livre pode sentir-se em casa, né? Porque este Estado nada mais quer do que a liberdade, porque essa liberdade é seu próprio princípio e é o seu próprio fim.